pega, se levanta, como o ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo, ele é imediatamente atacado, porque ele não pode usar a sua linguagem, mas ele é um parlamentar, ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem. Eu quero deixar claro para a população brasileira que, por acaso, esteja ouvindo, por acaso, claro, que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma, não melhorar em nada. Os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes, porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem não há... Uai, seu app de vídeos curtos. Minha gente, acabei de receber uma ligação. Agora, hoje é domingo, são 8 horas e 45 minutos, dia 6 de novembro. Preste atenção, uma pessoa muito importante, eu não posso falar quem é essa pessoa, e ela disse: pastor, nos ajude a divulgar a informação correta. Muita gente falando muita coisa que não vai acontecer, mas amanhã, segunda-feira, ou no mais tardar na terça-feira, será entregue o relatório final das eleições. Será pedido o anulamento das eleições para convocar novas eleições, agora com voto impresso. É isso que será pedido, e é isso que nós vamos trabalhar, e é isso que nós vamos clamar nas ruas. Atenção, meu povo, é muito importante. Vamos divulgar o que é correto. O Brasil terá novos rumos, novas eleições com voto impresso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos os patriotas. All these other countries signed the secret agreement except Brazil didn't. And now the UN has a war crimes court open for crimes against humanity and are trying to get an indictment of Bolsonaro because he didn't let them rape the hell out of his people. Boy, I wish we had Bolsonaro. I mean, I think Trump's a good guy overall, but Bolsonaro's so much more smarter, so much stronger. We need 100 Bolsonaros as presidents around the world and prime ministers. We sure as hell don't need 100 Joe Bidens. We need 1 billion Tucker Carlsons and a couple billion more Joe Rogans and a couple billion more... Sabe qual é a probabilidade de um vídeo desse, uma notícia dessa viralizar? Eu só não vou falar zero porque existem pessoas como eu, como você, ou melhor, robozinhos, né, que trabalham pro Bolsonaro. Eu já tô fazendo a minha parte, tá? Você não precisa repostar meu vídeo nem nada. Você pode pegar a notícia direto e postar direto. Mas faça a sua parte também. Pô, Índia, mas pra que ficar repostando? Você sabe, eu sei, todo mundo sabe que o Capitão é foda, né? Que lá fora também ele é respeitado ao extremo. Mas não é pra gente não, pro desespero da esquerda mesmo. Tchau! O New York Times, é o maior jornal dos Estados Unidos, publicou um artigo questionando o Supremo Tribunal Federal. Reportagem no Jornal da Manhã de Vitor Hugo Salina. Um artigo do New York Times, publicado nesta segunda-feira, fez um retrato do desequilíbrio atual dos poderes no Brasil, apontando para a recente expansão de força do Supremo Tribunal Federal como uma potencial ameaça à democracia do país. O título escolhido pelo jornal norte-americano é um questionamento, abro aspas, para defender a democracia, a Suprema Corte do Brasil está indo longe demais, fecho aspas. A reportagem usa a recente operação contra 8 empresários para ilustrar a atuação do STF acima de teóricos princípios democráticos. No caso em questão, a Polícia Federal agiu a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com base em conversas privadas de empresários em uma rede de mensagens. Segundo o New York Times, essa teria sido uma demonstração do poder da Suprema Corte e de sua expansão pelo país. A reportagem citou a preocupação de juristas a respeito de ilegalidades na atuação do STF, dizendo que o ativismo judicial de Moraes e seus colegas contam com o apoio de líderes políticos de esquerda e grande parte da imprensa.
O artigo se concentrou ainda no poder exercido por Alexandre de Moraes nos últimos anos, resumindo ao leitor casos como o da prisão do deputado federal Daniel Silveira, dizendo que na grande totalidade das ações, Moraes agiu unilateralmente. Para ilustrar o poder atual do Supremo Tribunal Federal do Brasil aos norte-americanos, o New York Times fez uma comparação mostrando que a Suprema Corte dos Estados Unidos avalia de 100 a 150 casos anualmente, enquanto o STF emitiu mais de 505 mil decisões nos últimos 5 anos. Bom, girando os nossos comentaristas, começando por você, Roberto Mota, o que representa um jornal americano falar sobre o Supremo? É muito pouco, muito tarde, Tiago, mas não deixa de ser um evento digno de nota, porque, em geral, a mídia estrangeira tem sido totalmente cega em relação ao que acontece no Brasil. Ela não só se recusa a enxergar a realidade, como aconteceram episódios em que a mídia estrangeira inverteu o que acontece aqui. Há 2 semanas atrás saiu um artigo na revista The Economist, que é uma obra-prima de desinformação. Olha, eu sou leitor da The Economist há mais de 20 anos. Resolvi parar de ler a revista. Saiu um artigo também numa revista chamada The Lancet, uma revista médica, uma revista especializada em pesquisas científicas. Colocou lá um artigo totalmente político, fazendo campanha para um candidato à presidência da República. Isso não é só com a mídia estrangeira, a gente tem que fazer justiça. A mídia nacional também entrou nessa dança, com poucas exceções, como a Jovem Pan. O que vem acontecendo no Brasil desde 2020, como finalmente reconheceu o New York Times, não tem precedentes na história. E chamar isso de desequilíbrio de poder é um eufemismo. O que está acontecendo é uma invasão em cima de 2 poderes por parte de um poder. As consequências disso estão à vista de todo mundo. E a última delas, que o New York Times menciona, é a criação do crime de publicar figurinha em grupo de WhatsApp. Ô Diogo, o The New York Times tem um posicionamento político ou foi imparcial nesse artigo, nessa matéria? O STF aqui no Brasil está indo longe demais, provocando desequilíbrio de poder a ponto de repercutir internacionalmente? Sim, Adriana, o New York Times é um jornal americano que tem um posicionamento político muito claro nos Estados Unidos. Ele tende mais para o lado democrata, né? Lembrando que os Estados Unidos têm um sistema praticamente bipartidário, na prática bipartidário, entre o Partido Republicano, mais à direita, e o Partido Democrata, mais à esquerda. O New York Times se situa claramente mais à esquerda, né? Mais para o lado democrata. E fez um artigo que, a meu ver, parece bastante correto, bastante ponderado, uma análise correta da situação aqui. O que existe numa democracia é a necessidade de ter os pesos e contrapesos entre os poderes da República, né? E o que acontece em relação ao STF é que o Congresso, que deveria fazer esse papel de, né, fazer o contrapeso, não exerce esse papel. Não exerce desde o momento das sabatinas dos indicados a ministros do STF. Essas sabatinas são praticamente pro forma, já que as pessoas que são indicadas não são, na prática, avaliadas pelos senadores, e também não acontece quando se analisa, quando se percebe esses abusos e o Senado não faz nada a respeito. Há pelo menos 5 possibilidades, 5 tipologias de crimes de responsabilidade que poderiam levar a um impeachment de um ministro do STF. E até hoje não se viu acontecer, não se viu levar a cabo nenhuma dessas avaliações. Sin embargo, en las máquinas de los modelos anteriores, siempre y en todo Brasil, incluso realizando la auditoría ciudad por ciudad, tienen el mismo patrón del ángulo de voto máximo para Bolsonaro. No entanto, nos modelos anteriores, em todo o Brasil, tem o mesmo ângulo de padrão de 0 votos para Bolsonaro. En la segunda vuelta, no segundo turno, las máquinas que pertenecían al modelo 2020 auditado, as máquinas que pertenciam ao modelo 2020 auditável, la dispersión del voto es normal. A dispersão do voto é normal. Y Bolsonaro gana 51 a 48. E Bolsonaro vence 49 a 49. Redondeemos. Sin embargo, en las máquinas
previas al 2020, No entanto, nas máquinas prévias a de 2020, hay 5 puntos de diferencia a favor de Lula. existe 5 pontos de diferença a favor de Lula. Y además ocurre que hay mayor cantidad de máquinas de los modelos anteriores a los auditados. Além disso, acontece que existe uma maior quantidade de máquinas anteriores ao modelo auditável. Si no incluimos las capitales de los estados, Se não incluímos as capitais dos estados, que podría ser la heterogeneidad de la población, que poderia ser a heterogeneidade da população, vemos el mismo patrón. vemos o mesmo padrão. En las máquinas 2020, Bolsonaro gana por 1 punto. Nas máquinas 2020, o Bolsonaro ganha por 1 ponto. En las máquinas que no son del 2020, Lula gana por 5 puntos. E nas máquinas que não são de 2020, Lula ganha por 5 pontos. En el caso de las ciudades con menos de 50.000 electores, No caso da cidade com menos de 50.000 eleitores, pueden ver la dispersión del voto mucho más normal en las máquinas que son 2020. podemos ver a dispersão dos votos muito mais normal nas máquinas que são de 2020, Con una diferencia Lula de favor de 10 votos, de 10 puntos, com uma diferença de Lula a favor de 10 pontos. en las ciudades de menos de 50.000 electores. Lembrando, nas cidades com menos de 50.000 eleitores. Pero en las máquinas que no fueron auditadas, hay 15 puntos de diferencia. Mas nas máquinas que não foram auditadas, os modelos anteriores, existe 15 pontos de diferença. Vuelvo a lo mismo, ciudades de 50.000 personas, Eu volto ao mesmo ponto, uma cidade com 50.000 pessoas. ciudades pequeñas, Cidades no pequenas. pueden tener tanta diferencia. Não pode, não é possível que exista tanta diferença. Entran a un centro de votación familiares, amigos, vecinos. Entram no mesmo centro de votação familiares, amigos e vizinhos. Hay 7 máquinas o 5 máquinas, modelo viejo, Existem 7 máquinas ou 5 máquinas do modelo anterior y 3 o 4 máquinas del modelo 2020. e 3 ou 4 máquinas do modelo 2020. Y el comportamiento de la decisión popular del voto E o comportamento da decisão popular do voto es diferente. é diferente. Esa variable no es posible. Essa variável não é possível. No es una variable